Olá pessoal, aqui é a Mônica, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu tenho uma novidade, eu trouxe o Jorge para falar com a gente. O Jorge é um psicólogo clínico, ele é especializado em autismo, mas a maior importância do Jorge na minha vida e na do Pedro Ivo é porque ele é o tutor do Pedro Ivo e ele trabalha com o Pedro Ivo. Então, e ele trabalha numa clínica e na PAI e ele atende crianças autistas. Então, eu achei legal trazer ele para ele contar pra gente algumas coisas da realidade dele lá. E o tema tem a ver como cuidar das mães dos autistas. Ô Jorge, vamos começar, né? Como você identifica as demandas que chegam com as crianças autistas? Então, primeiro a gente precisa entender, né, quando chega a criança com a família, a gente precisa identificar. Primeiro nós ouvimos o que a família traz, né? Fazemos a anamnese. O que essa família traz de demanda sobre a criança? Qual é o olhar que essa família tem sobre a criança? Ouvindo isso, nós precisamos também, eu faço a observação. Começo a observar a criança dentro do ambiente, dentro do consultório, e aí entender qual é a demanda da criança. Porque uma coisa é o que a mãe traz, o que a família traz. Outra coisa é o que a criança realmente demanda. Então nós precisamos entender, por exemplo, identificar. Olha, essa demanda, meu filho não consegue ler. Ele já está com 5 anos, não está conseguindo identificar as letras. Mas antes dessa demanda, essa é a demanda da mãe. Mas antes dessa demanda, qual é a demanda real, demanda da criança que ela necessita para chegar a atingir essa expectativa, para chegar a adquirir essa outra habilidade? Então é preciso primeiramente entender, separar o que é da mãe, o que é realmente da criança. Essas duas situações é importantíssima para traçar o plano de desenvolvimento individualizado. Como você faz para trabalhar essas demandas ao longo do tempo, né? Que seja o tratamento. Então, para a gente trabalhar essas demandas, nós criamos um plano de desenvolvimento individualizado, que chama PDI em alguns lugares, ou PSI também em outros lugares, ou o PEI também, né? Plano de ensino individualizado. Para a gente criar, desenvolver esse plano, nada mais é do que o desenvolvimento ou das estratégias que nós vamos utilizar, né, de metodologia ou o caminho que nós vamos trilhar para desenvolver as habilidades necessárias que identificamos que a criança necessita desenvolver. Mas nós não identificamos essas necessidades apenas só de olhar. Claro, a gente tem um protocolo, tem questionários, várias perguntas que nós vamos avaliar onde que a criança está, em qual ponto, qual marco do desenvolvimento infantil, o que ela não conseguiu desenvolver, que era para ter desenvolvido naquela idade, e a partir daí a gente vai trabalhar com estratégias para o desenvolvimento, né, para estimular essas habilidades necessárias. São habilidades cognitivas, habilidades comunicativas, habilidades sociais. Quais capacidades dentro dessas habilidades que a criança não desenvolveu? E nós fazemos isso identificando, fazendo exatamente a separação. Olha, essa demanda aqui a mãe trouxe, mas não é a real demanda da criança. A real demanda da criança é sentar, é aprender a sentar. Porque tem criança que não sabe sentar. Como que a criança vai aprender a ler se ela não consegue sentar, se ela não consegue manter um tempo de sentada para estimular a atenção? Então a real demanda da criança não é o ler, é sentar, é manter a atenção. E depois que ela vai desenvolver essa habilidade. A gente pode fazer uma analogia com o ovo e com a galinha, né? Não é verdade? Que a gente nunca sabe quem é o ovo primeiro e quem é a galinha primeiro. Mas quem chega com a demanda em primeiro lugar é a galinha, que é a mãe, né? A mãe, a família. Exato. E o ovo tem outra demanda. É Ele verdade. precisa nascer ainda. E é importante a gente pensar porque nesse processo, a mãe e a criança, a relação fica bem fundida. E aí,
um ponto fundamental é tirar essa fusão, desfazer essa fusão. Porque aí, quando a gente desfaz essa fusão, vê o indivíduo que chegou ali, o indivíduo que chegou à criança como um indivíduo, né? Independente da mãe, aí a gente começa a ver realmente as demandas da criança. E eu falo muito com as mães, primeiro, essa demanda é sua? E essa questão é sua ou é da criança? Ah, mas o meu filho não está conseguindo fazer isso, meu filho faz assim, faz assim. Tá, é uma demanda da criança ou é uma demanda sua? Você quer que seu filho faça isso por questões suas, porque os filhos das outras não conseguiram, os filhos das outras já fazem? É uma demanda sua? Ou realmente a criança tem essa demanda, ela necessita dessa habilidade? Quando eu começo a separar o indivíduo, a mãe da criança, começo a separar essa relação, né, bem fundida, eu começo a identificar o que é de um, o que é de outro. Aí a gente começa a trazer, a mãe traz a demanda, e até é importante isso, para eu filtrar também as demandas, para o PDI não perder o foco. A gente precisa caminhar. Então, o PDI, o Plano de Desenvolvimento, precisa seguir um roteiro. Se todo dia traz uma coisa nova, a gente esquece o principal e começa a ficar trabalhando. Ah, meu filho fez isso. Então, vamos ver aqui dentro da terapia o porquê, como que isso aconteceu. Aí a gente vai esquecendo da demanda principal, porque às vezes a demanda principal que está ali traçada no plano de desenvolvimento, ela foi traçada pensando, né, nas demandas posteriores, que a gente chama de habilidades básicas. A criança precisa do básico para ir para o complexo. Agora a gente às vezes quer ensinar o complexo, a demanda é a complexa, mas a criança não sabe o básico, ela não vai conseguir ir para o complexo. Ô Jorge, é muito interessante pensar que essa demanda complexa que a mãe traz, às vezes não é uma demanda meramente dela. É uma demanda, às vezes, muito mais social. Exato. Porque a mãe se sente já desfocada, porque tem um filho autista. Sim. Já começa daí. E ela se sente mais desfocada ainda, porque o filho autista não faz nada que o menino da vizinha faz. É verdade. Né? Exatamente. E essa é a primeira demanda que a gente tenta desmembrar da família, desmembrar entre a demanda da criança, identificar qual é qual. Esse é o primeiro ponto. Quando a mãe chega, eu primeiro entender, eu preciso acolher a angústia dela. A angústia, ela já chega com a angústia, né, a dor do luto, a dor da perda do filho idealizado, do filho que eu sonhei, do filho que eu projetei. E aí ela chega com tanta demanda, por quê? Porque eu quero que meu filho atinja esse ideal, meu filho tem que atingir isso, meu filho tem que alcançar isso, meu filho tem que alcançar. E aí a gente começa a separar essa demanda, olha, isso daqui você está traçando baseado naquilo que é seu. É claro, gente, a gente precisa ter um cuidado no falar e entendendo também, Mônica, que o atendimento é para a criança, a terapia é para a criança. E por ser uma terapia de convênio também, muitas vezes é um tempo curto. Pois é, isso eu acho muito importante, né, você falar, Jorge, contar pra gente como que é isso, pra gente entender que você não pode estar tratando ao mesmo tempo a mãe. Exato, isso é muito importante a gente separar, porque quando eu separo, aí eu dou uma barrada um pouco na angústia da mãe, olha, isso aqui é assim, fica aqui. Porque o que precisa entrar aqui dentro da sala do consultório é a demanda da criança, eu preciso ver a criança. Então para um pouquinho. Mas eu entendo, é claro, que a mãe chega com muita angústia. É a angústia de como nós falamos, da dor do filho, do diagnóstico recém-descoberto. Meu Deus, agora tem um filho autista, e agora? Aí começa a buscar informação, aí o que nós temos, na maioria das vezes, nos filmes, é uma romantização do autismo. The Good Doctor. Exatamente. Eu sempre falo isso. É uma advogada o The Good brilhante. Doctor é um médico brilhante, sim, né? E tem a advogada extraordinária, exato. Então aí o que a gente tem, né, nos filmes é aquilo que é bem bonito. Nossa, meu filho dá conta de tudo. E muitas vezes a nossa realidade, a realidade dessa mãe é outra.
a realidade de um filho com nível 3 de suporte. Pois é, Jorge, fazia uma confusão entre autismo e gênio, né? Exato. Esse nível 3 de suporte aí não tem nada de gênio. Exatamente. É o nível 3 que ele precisa de suporte em praticamente todas as atividades, todas as ações do dia. Então, quando aí ela se vê com esses dois pontos, é uma outra angústia. Será que meu filho vai dar conta disso? Será que meu filho vai falar? Será que meu filho vai fazer isso? Nossa, começou a seletividade alimentar. Ele não comia isso, ele comia aquilo. Olha quanta angústia. E aí eu preciso separar o que é seu, mãe, o que é da criança. E isso aí, eu entendo, para mim, né, que isso faz parte de uma angústia maior, que é a angústia de que um dia a gente vai morrer e a gente fica negando a morte. A gente quer encaixar tudo no social para estar vivo. Exato. Para ter aquele filho que morreu, que você tinha um monte de expectativa, né? Você quer que ele esteja vivo. É uma angústia da nossa cultura toda, da existência também do ser humano, né? E aí entra como que você vai tratar, cuidar dessa mãe, apesar de você não ser o terapeuta dela. Exato. Esse é um outro ponto que é muito importante e é muito frágil. E eu sempre, quando vou falar com as mães, principalmente quando a gente fala de mães, né? Porque o que nós vemos sempre na clínica, em uma forma geral, é a participação maciça das mães no tratamento, né? As mães levam, as mães se esperam, a mãe cuidam. E muitas vezes são mães solo, né, no processo. Então a gente fala de angústia e eu tenho muito cuidado em falar isso porque eu estou lidando com a angústia do outro. E a angústia do outro é só o outro que sabe o peso. Eu não sei. Eu não sei o peso da angústia dessa mãe. Só ela que sabe. Então eu não posso simplesmente diminuir esse peso. Eu não posso desprezar e invalidar esse peso porque é dela, não é meu. Mas eu tento chegar com muito cuidado. Então, primeira coisa, como eu falei, a gente se esbarra na questão tempo, porque a gente precisa, dentro desse tempo, que é um tempo curto de atendimento na clínica, a gente precisa entender a demanda da criança, trazer estratégias para desenvolver aquela demanda, né? Entendendo que, com criança, as estratégias se baseiam no lúdico. Então, nós precisamos do brincar. E é no brincar que a gente desenvolve as habilidades que as crianças necessitam para o desenvolvimento, para a vida. Então eu preciso pensar qual estratégia que eu vou usar, qual o recurso que eu vou usar ali, e o tempo que eu estou ali dentro tem que ser um tempo de qualidade para a criança, para trabalhar, estimular as habilidades necessárias e ainda dar um pequeno retorno para a mãe. Olha, nós fizemos isso, trabalhamos isso, tenta fazer isso em casa. Então é um tempo bem curto e muitas vezes a gente não tem tempo para ouvir a demanda da mãe. Então, como lidar? É importante, né? Importantíssimo que quem cuida também se cuide. Né? Mãe precisa se cuidar. Mãe não pode esquecer que é mulher, que é pessoa, e como mulher ela precisa dos cuidados mesmo a mulher tem com ela mesma. Ela, como pessoa, ela precisa se ver como indivíduo que precisa de o que nós precisamos, né? Básico para viver. A gente precisa de segurança, a gente precisa de alimentação, a gente precisa de atividades esportivas, a gente precisa de cuidar da saúde mental, da saúde física, da saúde emocional, que são fatores fundamentais para manter vivos para o desenvolvimento. Porque se a gente não pensar, se você, mãe, não se cuidar, você não vai estar viva para cuidar do seu filho. Eu tenho uma máxima que eu já até falei num outro vídeo aqui: 99% eu, 0,9 Pedro Ivo, que é o meu filho, e 0,1 o resto do mundo, que a gente tem que lembrar que está no mundo. E as pessoas arregalam o olho. Exato. Quando eu falo isso, porque acham assim que 99% tinha que ser para o Pedro Ivo. Exato, exatamente, Mônica. Porque se eu não estiver bem, eu não vou poder cuidar. E nós temos um pensamento social também, principalmente da mulher, que é um pensamento assim, muito que escraviza muito a mulher, no sentido de que a mulher tem que se cuidar sempre. A mulher tem que se doar, a mulher tem que cuidar.
A mulher é cuidadora. Ela tem que fazer sempre para o outro, não pode fazer por si. E isso também traz um certo peso e certa angústia para a mãe. Porque eu tenho que cuidar do meu filho, é sempre meu filho, eu tenho que olhar por ele, eu tenho que fazer comida, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E aí a mulher, muitas vezes, muitas crianças têm dificuldade de dormir à noite, aí ela passa a noite toda acordada com a criança. Aí durante o dia tem que dar conta da casa, do marido, das comidas, de todas as atividades, das funções. E aí? Quando que ela é uma pessoa? Quando que ela é mulher? Quando que ela vai se cuidar? Quando que ela vai sair com uma amiga para bater papo? Isso é importante, é fundamental pensar nisso. Tem que ter um momento até da persona. Exato. De lembrar de pôr anel, de pôr brinco, porque isso faz parte da persona feminina. Sim. Pelo menos a persona da minha época, né, gente? Eu acho que continua acontecendo isso, né? De ir num salão de beleza, por mais que eu não vou muito, porque eu não gosto muito, mas tem muitas mães que acham isso necessário. Não esquecer de continuar fazendo essas coisas que você fazia antes, né? Exato, exatamente. Olha, pontos importantes. Falam muito. Cuidar de si é aprender, primeiramente, delegar. O que é isso, Mônica? É entender que, olha, eu vou precisar deixar o meu filho com alguém, porque eu preciso sair, porque eu preciso viver uma vida, eu preciso ir a um psicólogo, eu preciso ir ao médico. Às vezes a mãe vai ao médico e leva a criança. Eu entendo, porque às vezes a rede de apoio não é curta, ou não tem rede de apoio. O Bertorre às vezes é curto, né? Exato. Eu entendo tudo, por isso que eu falo com muito cuidado, porque a gente precisa entender muitas realidades. Sim. Né? Porque a minha realidade, por exemplo, de ser uma pessoa que sempre teve emprego, classe média, psicóloga também, então é muito diferente da realidade em geral. Exato. Né? São realidades diferentes, mas mesmo dentro de realidades restritas, é importante pensar que se eu não cuidar de mim, se eu não, né, mãe, se você não cuidar de você, quem vai cuidar? Quem vai cuidar do seu filho, se você não tiver? Isso é importante, e as mães se consomem muito com a angústia de, se eu morrer, como que eu vou cuidar? Como que o filho vai cuidar? E isso a gente não controla. A gente não controla esses fatores. Já me perguntaram muitas vezes. E uma vez me marcou muito, um casal me procurou, que queria conhecer o Pedro Ivo. Eles tinham gêmeos autistas que eram bem mais novos que o Pedro Ivo. Eu acho que eles queriam conhecer um autista mais velho. Que na verdade eles queriam ver se o Pedro tinha melhorado, se ele tinha parado de ser autista. E eu fui na casa deles, levei o Pedro, cheguei lá, estavam os dois menininhos, o casal, né? E na verdade tinha uma outra coisa maior por trás de tudo isso. Eles queriam saber, eles não estavam nem preocupados muito quando eu vou morrer, não era bem. Eles estavam preocupados com a estatística de casal que se separa tendo filho autista. Que eu achei muito legal, que eu pensei assim, é engraçado porque é comum. Sim. Se separar. Então, quando você está falando muito de mãe, aí a gente se preocupa em falar também de pais, de tios, de irmãos, mas em geral quem fica com os filhos, né? quem cuida é as mães mesmo. Sim. Isso é estatisticamente comum. Sim. Né? E isso faz parte do cuidar, porque eu entendo, e muito a gente trazendo à luz, a gente precisa entender um contexto de uma situação. No caso de mãe solo, que acontece muito, né, muito grande situação, a gente precisa entender um contexto em geral. Né? Por exemplo, quando a gente fala do cuidado, cuidar de si, a mãe cuidar de si, ela também é importante pensar que questões amorosas também é importante para ela. Sabe? Ela cuidar das suas emoções de afetivas, né, das suas relações afetivas, amorosas, também é fundamental, é importante para a saúde. E nessas situações de autoesquecimento, vamos dizer assim, a mãe esquece que ela também tem as necessidades afetivas amorosas, ela não busca, não consegue satisfazer, e as relações conjugais acabam se deteriorando por conta dessas questões também. E é um fator importante a entender, que tem uma contextualização. Né? A gente percebe que por causa da nossa sociedade bastante patriarcal, né? O homem, inclusive, às vezes ele chega a ter
ciúme do tanto que a mãe despende para o filho. Exato, E ele começa até a buscar outra mulher porque ele se sente abandonado. exato. Exatamente. Se a Né? gente percebe isso nas relações de famílias típicas, vamos dizer assim, isso acontece, essa disputa é natural de acontecer, né? A psicanalista aqui pode falar, né? É porque as pessoas não fizeram análise, não sabem o seu lugar. Exato. Porque eu as sou disputas homem, eu sou mulher e eu sou filho. São lugares distintos. Exato. Né? E a disputa é normal de E a acontecer, disputa é assim, normal. de lugar. Olha, eu quero mais, eu quero. É natural acontecer e o filho de certa idade, o filho disputa essa atenção com o pai também. Ele quer o lugar do pai, porque ele quer a mãe. É natural isso acontecer, eu entendo essas questões, né? E é importante, mais uma vez, quando eu consigo compreender, eu consigo me cuidar, me ver, eu consigo ver o indivíduo diferente do outro. Olha, essa necessidade é do meu filho, essa é a minha necessidade, essa é a necessidade do meu marido. É importante eu conseguir isso, porque quando eu consigo separar um outro, a gente consegue ver com mais clareza essas situações, né, distintas. E a gente está falando tanto de excesso de cuidado, a gente tem que falar também da falta. Porque tem mães, tem famílias que realmente não conseguem fazer nada disso, né, Jorge? Nem cuidar de mais, nem de menos. Vira uma confusão. Eu vejo muito isso, porque eu lembrei dessa coisa do casal separar, né? Quando o casal se separa, o homem geralmente arruma outra mulher, porque ele sai de casa. É mais fácil para ele. A mulher, ou ela fica enfiada com o filho, ou ela arruma outro, um namorado, um amante, qualquer coisa que seja, e às vezes aí ela para de cuidar do filho. Ela abandona o filho também, isso também acontece, né? Sim. São fatores que se aliam nisso tudo aí, né? E a gente percebe que é importante pensar que os extremos é sempre adoecedores, né, Mônica? Sempre. Todo extremo é adoecedor, porque ele traz prejuízo. E toda situação, todo comportamento que traz prejuízo no desenvolvimento, né, na vida, é um transtorno. Se caracteriza um transtorno. Então é importante, isso a gente trabalha também com o autocuidado. O autocuidado vai ajudar você a equilibrar. Olha, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer, olha, eu preciso deixar o meu filho com o pai dele. Uma das coisas que eu percebo muito também nas terapias é a mãe chega com a queixa, mas eu sou sozinha, eu sou solo, meu marido trabalha e tudo, ele não... Mas eu falo assim, olha, eu sei que ele trabalha, eu sei que ele tem a responsabilidade também de trazer, de sustentar a casa, mas ele também precisa participar no cuidado do filho, que é importante. Porque ele traz o dinheiro para casa, ele sustenta a casa e você administra esse dinheiro. Não adianta trazer o dinheiro se não tiver administração. São duas coisas que precisam andar juntas, que é importante. Ter o dinheiro e não saber administrar. Olha, eu preciso comprar também, que é outra atribuição da mulher, né? Olha, eu vou comprar aqui que é mais barato porque vai sobrar um pouco mais, eu preciso fazer, eu preciso... Isso tudo é muito trabalhoso para a mulher também. Então, o pai também precisa participar, é importante ele participar, é fundamental, né? Ele participar do desenvolvimento da criança, do cuidar da criança. Mas eu digo por outro lado, mãe, será que é o seu marido que não está cuidando, não está tomando iniciativa, ou você que não está permitindo que ele tenha esse espaço? Por conta daquele pensamento, não, eu sou mulher, eu tenho que cuidar. Eu que tenho que assumir com cuidado, eu tenho que fazer isso. Só a mulher que sabe cuidar bem do filho, da higienização do filho, de dar um remédio, de fazer isso. Tem um pouco essa arrogância aí, que só a mulher sabe cuidar de filho. Exato. A gente acha que o pai não vai dar conta. Exato, e ela toma pra si essa responsabilidade, não posso, ela é minha, eu tenho que agarra isso e se consome com isso. Então é importante delegar. Olha, ele é pai, ele precisa saber cuidar. Mas ele precisa desenvolver. Eu falo muito com as mães, olha, deixa seu filho com o pai dele e sai. Ele precisa se virar, ele precisa entender o que o filho está dizendo. Ah, ele não é verbal, eu sei o que ele quer, a hora que ele quer. Então, seu filho precisa desenvolver formas de se comunicar com o pai. E o pai também da mesma forma, por quê? Porque ele desenvolvendo formas de se comunicar, ele vai fazer isso com pessoas lá fora. É onde que amplia, generaliza a comunicação alternativa, outras formas de se comunicar.
Isso também é importante para o desenvolvimento da criança. E outra coisa muito importante, a dinâmica familiar, ela interfere diretamente no desenvolvimento da criança, na aquisição de habilidades. Sim. Não adianta, Mônica, uma dinâmica, uma família, uma dinâmica adoecedora não consegue desenvolver, não consegue gerar crianças saudáveis, famílias, pessoas saudáveis. Em geral, a pessoa que tem um diagnóstico, né? Ela é o bode que está na sala cheirando mal. E isso é adoecedor, né? Exato. E a gente precisa identificar, e ele não é um bode, ele é parte. Ele é parte. E às vezes nem parte, ele é reflexo. É reflexo. Porque o comportamento da criança, todo comportamento comunica alguma coisa. Todo comportamento ele está dizendo. E a criança, ela fala através de comportamento. Ela não consegue elaborar, falar, estruturar cognitivamente o que está sentindo. Olha, tem alguma coisa aqui, a relação aqui não está legal, isso daqui. A criança não elabora isso. A criança elabora como? Como que ela diz? Ela se comporta mal, ela começa a gritar, ela começa a fazer xixi pelos cantos, ela começa a ter um comportamento inadequado que ela não tinha. Aí, o que acontece? Nossa, meu filho está tendo esse comportamento, a gente precisa trabalhar esse comportamento, isso aqui. Olha a demanda que eu falei, a mistura das demandas. Meu filho está com isso, 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 isso. Aí a gente fala, aí vamos entender esse comportamento? Olha, ele tem esse comportamento onde? Ah, é só na minha casa. Então tem uma questão. Se a criança apresenta um determinado comportamento em todos os lugares, aí sim a gente precisa entender que é questão comportamental. Vamos interferir com atividades, com ações, entendendo o funcionamento daquele comportamento. Análise do comportamento para a gente extinguir. Ok. Quando é um comportamento que só aparece em um determinado lugar, aí eu preciso pensar, será que é da criança mesmo? Ou esse ambiente está interferindo diretamente no comportamento dessa criança? É o roteiro do filme. Exatamente. Né? É o roteiro que está interferindo. Exato. Não é a vida real exatamente, né? E é exatamente isso, a dinâmica. A dinâmica. Ah, como que é? Como que é eu acordar? Vamos tomar café? Tudo isso interfere. Toda a dinâmica da casa interfere. Isso é importante. Então, quando eu começo a cuidar de mim, eu começo a não jogar as minhas angústias sobre a criança. Olha, essa angústia é minha, aí eu começo a jogar sobre ela tudo que é meu. E a criança começa, por sua vez, a responder de forma inadequada, com comportamentos inadequados. Porque eu fico puxando muito, eu fico atiçando, eu fico, como fala, espetando demais a criança com angústia minha. E como que é que ela vai fazer? Que ela não consegue elaborar e falar, mãe, isso é seu, não é meu. O que é que ela vai fazer? Comportamento inadequado. Ah, tá acontecendo alguma coisa. Ela vai afrontar, ou a relação vai ficar maçante, ela vai se opor. Mas meu filho se opõe a mim demais. Tudo que eu falo ele não faz. Chega o marido, fala, ele faz, fica um doce. O que está acontecendo? É interessantíssimo isso, né? Isso. É porque eu falo que a falta e o excesso está aí, né? Excesso de mãe, gente, faz mal. Faz mal. Exato. Né? A gente tem que entender isso. É, porque a relação fica maçante, porque olha, é a mãe que cria as leis, é a mãe que administra a lei, é a mãe que exige do filho e ela que aplica a punição, vamos dizer assim. Tudo isso é ela. O que acontece? A relação fica exaustiva, maçante. Então eu preciso separar o que é um, o que é do outro. Vamos fazer um fechamento disso aí, porque senão a gente estava até conversando isso aqui antes, né? Um psicólogo já fala muito. Dois piorou. E piorou mais ainda que todos os dois são de leão. Isso é mais grave. Gente, assim, eu vou falar porque é da minha experiência, né? O ideal, uma família ideal, né? Bem estruturada, seria a mãe trabalhando, o pai trabalhando, o filho tendo todas as terapias necessárias, com o tempo necessário, uma boa escola e todos fazendo isso conjuntamente e cada um fazendo as suas próprias coisas separado. Ninguém toma banho, os três, né? Complica, às vezes os boxes são pequenos. A gente sai para a rua, a gente tem os amigos, então o ideal seria que todo mundo fizesse as mesmas coisas, que não tivesse esse trem de função de mãe, função de pai, o funcionamento seria muito mais adequado. Mas como a gente vê
o Jorge até falou muito, mãe, 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 que não é isso que acontece, né? Então, assim, eu acho, né, que seria interessante para essas mães entenderem isso, ó, não dá para ser ideal, mas dá para a gente fazer um pouquinho aquilo que a gente precisa, dá para a gente pedir a amiga para olhar um pouco, irmão, vizinho. Tem gente que está até disponível e a gente só não pediu. Eu tinha uma vizinha assim quando o Pedro era neném, que ela era doida para ficar com o Pedro e eu não deixava. Então, às vezes a gente não vê, a gente fica muito imerso, submerso até, por essa coisa do autismo, do diagnóstico, das dificuldades. Então, a ideia que eu tenho para isso aí, que não foi a mim, eu pude trabalhar, para mim foi mais legal. Apesar que o pai do Pedro não colaborou quase nada, né? Mas foi mais fácil para mim lidar com essa coisa de trabalhar, né? Mas assim, quem não pode, que pelo menos faça alguma coisa que goste, eleja. Né? Por exemplo, eu gosto de dançar. Há um dia para dançar de noite, uma vez por semana, uma vez por mês, para poder fazer aquilo que gosta, para não se perder nesse turbilhão. Porque se você se perder, a única coisa que você vai pensar de noite é em jogar seu filho pela janela. E isso aí é gravíssimo. Isso é uma coisa muito grave. Então é melhor você fazer a melhor coisa que tem, planejar. Parar, pensar, respirar e planejar. Isso eu acho que está legal, né, Jorge? Sim. O fechamento é mais ou menos esse. Sim. Se cuidar, né? Cuidar cuidar. de você que cuida. Isso é importante. Isso é importante. E a gente vai terminando por aqui. Eu agradeço ao Jorge, agradeço ao Ricardo por ter gravado a gente, por estar aqui sempre presente. E agradeço a você que está aí agora me vendo. Peço que se você gostar desse vídeo, curta, comente, se inscreva. Tem outros vídeos do meu canal que falam sempre de relações, sempre eu tô falando como mãe, então por isso até quis trazer o Jorge aqui hoje para ter uma coisa um pouco mais técnica, né? Então me ajuda aí, viu, gente?